Saúdo os nossos queridos irmãos e irmãs com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler um texto que encontra-se em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, parte A, que diz o seguinte: Vocês foram comprados por alto preço. Quero dar um tema para esta mensagem que o Senhor, por sua benevolente misericórdia, me concedeu, me permitiu escrever. O preço de um escravo. No texto em apreço, o apóstolo Paulo vem tratando da condição do chamado do cristão em relação à questão social de alguns irmãos da igreja primitiva. É preciso entender o contexto histórico daquela época para que façamos um diagnóstico justo do texto. Naquela época, muitos cristãos vinham das classes baixas da sociedade. Muitos eram escravos de seus patrões. Porém, a preocupação de Paulo foi conscientizar que esses irmãos poderiam continuar a servir a seus donos, os patrões, mesmo na condição de crentes em Jesus. Por isso ele disse: Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas, se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. 1 Coríntios 7, 21, NVI. É que esses novos irmãos poderiam ter pensado: e agora? Permaneço ainda na condição de escravo depois de ter aceitado a Cristo como meu Salvador? Ou ter perguntado: o que devo fazer? Ajude-me aí, Paulo. Mas o apóstolo não deixa esses irmãos sem respostas, pois no versículo seguinte proferiu: Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertencente ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Isto é, Paulo compreendia que havia uma escravidão superior, pois, afinal, tanto o que era escravo, literalmente falando, quanto o que não era escravo de homem algum, alcançaram o padrão de escravos de Cristo. Pois bem, indo um pouco mais adiante ao presente texto, Paulo explica que o verdadeiro preço de um escravo foi altamente custoso. Se no mercado de escravos alguns foram adquiridos pela bagatela de algumas poucas moedas, o preço do escravo de Cristo foi altíssimo. Paulo é categórico: Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Versículo 23. Sinceramente, prefiro o texto da Nova Versão Internacional, já que esse coloca o preço do escravo de Cristo lá em cima, quando diz comprados por alto preço. E não simplesmente o que diz Almeida Revista e Corrigida, que traz: Fostes comprados por bom preço. Às vezes, algo é bom sem ser excelente, não é mesmo? Por isso, reitero que fico com o texto da NVI: comprados por alto preço. E para que não houvesse nenhum tipo de revolta ou deserção de um escravo cristão em relação a seu patrão, o apóstolo mostra que é possível um crente continuar servindo a Cristo mesmo na condição de escravo. Paulo fecha essa questão com estas palavras: Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Verso 24. Penso que essas palavras de Paulo devem ter confortado a muitos irmãos que eram escravos de seus patrões. E por acaso, não é o local de trabalho o nosso campo missionário? Você deve lembrar-se daquela menina cativa que passou a servir a mulher de Naamã, um poderoso general da Síria. 2 Reis 5, verso 2. Coitadinha. Mesmo sendo escrava, coube a essa menina o importante papel de anunciadora de milagres. Ela deu o seguinte conselho à sua patroa: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Verso 3. Bem, o resto desta história vocês sabem. Mas voltando à questão anterior, em relação à condição de cada um em atender ao chamado do Senhor, sou da opinião, assim como Paulo, que cada um permaneça na condição, ou seja, na profissão, que foi chamado. Por exemplo, um jogador de futebol não é obrigado a deixar o futebol somente porque aceitou ao Senhor Jesus Cristo. Não. Ora, todos sabem que os jogadores, dias antes de enfrentarem uma partida de futebol, são obrigados a ficar em suas concentrações. Esses não podem sair desse local e, às vezes, nem podem receber visitas. Quem então iria testemunhar para eles? Quem lhes iria falar do amor de Cristo?
Há somente uma resposta a essas perguntas: outro jogador crente que também está na concentração. Irmãos, irmãs, amigos, antes de aceitarmos a Cristo, éramos escravos do pecado. Nós mesmos havíamos, e por nada, conforme Isaías 52, verso 3, parte A, nos vendido ao diabo. Fomos, inclusive, vendidos debaixo do pecado. Romanos 7,14. Entretanto, um alto preço foi pago em nosso favor. Jesus nos resgatou das garras de Satanás. O preço de cada escravo do pecado foi pago com o sangue de Cristo. Pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, verso 9, parte B.